Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Educa. Esse programa é feito com o maior carinho para você, por isso a sua participação é extremamente importante. Você já sabe, você participa com a gente através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você preferir, estiver acompanhando aí o hashtag pelo conforto de uma televisão, de uma tela maior, você acessa a gente aqui pelo número do WhatsApp. Participe, a gente quer te ouvir. Toda vez que você chega junto, essa conversa fica muito mais rica. E esse programa de hoje é um programa que, quando a gente propôs, acho que todo mundo se encantou de alguma maneira, porque quem é que não tem uma relação afetiva de alguma forma com História em Quadrinho, né? Elas reúnem em torno de si milhares de fãs, artistas, acadêmicos e críticos. De meados do século XX até hoje, as histórias em quadrinhos conquistaram muito mais do que espaços em jornais. Personagens avançaram para páginas de revistas, livros, animação, cinema e redes sociais. Em 2018, só para a gente ter uma ideia do quanto esse universo das histórias em quadrinhos definitivamente virou um mercado que emprega milhares de pessoas, seja em qualquer setor, né? E tem uma importância a ponto de ser pesquisado seriamente por universidades do planeta inteiro. Só para vocês terem uma ideia do que é esse setor, a venda de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos e no Canadá movimentou mais de US$ 1 bilhão, segundo empresas de pesquisa no setor, somente em 2018. Agora, qual é o superpoder da história em quadrinho que faz com que elas sejam tão amadas? Né? Que tipo de histórias e temáticas fazem a cabeça dos leitores atuais? A gente conversa hoje com a historiadora Geisa Fernandes, doutora em comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisadora do Observatório de Histórias em Quadrinhos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP também. Seja muito bem-vinda, Geisa. Muito obrigada. Ao hashtag Obrigada por ter vindo. E Péricles Júnior, ou PJ Caiová, ilustrador, artista de quadrinhos, artista de storyboard e diretor de arte. Já publicou trabalhos pela Dark Horse Comics, Legendary Comics e Titãs Comics também. Autor da revista em quadrinhos Carnívora e Eu Sou Lume. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Ao hashtag Obrigado. Educa. Olha só, hoje, se fosse você, não perdi a chance de tirar as dúvidas, não. Se você gosta de quadrinho, o momento é esse, vem para cá. Para a gente começar, como é que surge a história em quadrinho, mais ou menos? É final ali do século XIX, começa nos jornais, como é que surge a história em quadrinho? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Fiquei muito, muito contente, é sempre uma oportunidade a gente poder falar não só de um tema de pesquisa, mas de um tema de paixão também. E essa pergunta que você fez é aquela pergunta perfeita para botar fogo numa roda de pesquisadores de artes visuais. Então vamos começar incendiando. Porque existe... Bom, a gente pode voltar muito atrás no tempo e perceber traços da linguagem das histórias em quadrinhos, até mesmo nas pinturas rupestres. Mas há um certo consenso por parte dos pesquisadores de que o que a gente entende hoje por histórias em quadrinhos é um fenômeno ligado à sociedade industrial. E aí a gente está falando do século XIX, sobretudo da segunda metade. Embora alguns pioneiros começassem lá pelos anos 1830, mas é na segunda metade do XIX que realmente, com a expansão dos jornais, com a produção em massa, a gente começa a ver uma produção, digamos, quantitativa e com a regularidade do produto que hoje se entende como histórias em quadrinhos. Então, a gente está situado aí, na segunda metade do século XIX. Ou seja, surge ali mais ou menos quando você começa a ter jornal circulando. Exatamente. Grandes publicações, aí você vem com a tirinha, né? Só para tirar uma dúvida, me perdoem, por favor, aqueles que são apaixonados e que gostam de quadrinhos, vão falar assim, meu Deus do céu, essa mulher é louca de perguntar isso. Mas vamos lá, história em quadrinhos é a mesma coisa que a tirinha do jornal? É a mesma coisa do livro em quadrinhos? Ou aquilo é graphic novel? Como é que é? Vamos aí, para os dois. Porque são formatos, né? A tirinha, geralmente sim, são 3 quadros, com a ideia rápida, geralmente é bem político, né? Apesar de no início, né, tipo Fantasma, Mandrake, tudo começou com tirinha por ali. Né? A graphic novel já é um formato mais adulto, digamos assim. Ele é de uma história fechada,
né? Mas pode ser uma série, né? O número 2, no volume 3, volume 4, mas se entende-se ser uma história fechada, né? E comics, né, como a gente está acostumado a falar, é geralmente um formato americano que é franqueado, né? São tipo Superman, Batman, essas coisas assim, é uma série, né, de várias revistas, voltado mais para esse lado de ação e supers e tal, mas é mais pelo formato, né? Tipo, a linguagem de quadrinho, né, é presente em todas elas, mas muda ali o formato e, digamos assim, a mídia que ela é apresentada, né? Jornal, livro, revistinha mais leve e tal. E até em relação ao que você falou do início da história ser com as tirinhas, não necessariamente, porque muitos, eu trouxe até um exemplo aqui para dar Pode do que a mostrar gente, pra gente. do que seria então, esse daqui é uma edição comemorativa da obra do Ângelo Agostini, considerado um dos pioneiros mundiais e o pioneiro no Brasil, e as histórias do Agostini, que eram publicadas em revistas como O Malho, A Vida Fluminense, da segunda metade do 19, elas não necessariamente vinham só numa tirinha, muitas vezes era um painel inteiro. Olha. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que a tirinha foi desenvolvida e chegou à graphic novel, mas não, mesmo nos primórdios, os formatos já eram um pouco variados. Não sei se você conhece, em relação à graphic novel, a história do Will Eisner, né, que era o Will Eisner, que é uma referência na área, falecido, mas um autor muito importante e que conquistou muito terreno para o campo das histórias, também não teorizou muito sobre quadrinhos. E ele precisava vender o trabalho dele para o editor. E eu falei assim, mas o que é isso? Mas eu vou publicar uma história em quadrinhos, mas grande desse jeito, era longa, era uma narrativa muito longa. Ele falou, não, isso não é história em quadrinhos, isso daí é um romance gráfico. E aí ficou a expressão, a graphic novel, o editor achou que aí dava para vender melhor. Então, na verdade, foi uma certa esperteza que o Will Eisner teve e que acabou dando um nome a um tipo de produção, que são as narrativas em quadrinhos mais longas e, como, né, o PJ bem frisou, com uma história fechada, que pode se desenvolver em várias sequências, mas cada uma tem um universo próprio, mas vem daí a história, na verdade, de uma artimanha para tentar vender. Agora, foi legal você falar sobre isso, porque quando eu estava estudando para o roteiro, eu vi que estava assim, quadrinhos, né? Até na enciclopédia está lá a definição, é um texto com imagem. Mas é muito mais do que isso. Né? Quando a gente pensa em quadrinhos, é muito mais do que simplesmente uma produção de texto com imagem. O que é quadrinho para vocês? Quadrinho, como eu falei anteriormente, é uma linguagem, né? A gente, quando então, a gente está produzindo, né, o livro, a tira, a gente nem olha o balão, aquele texto como texto, a gente costuma dizer que é desenho, né? Tudo na página é desenho, porque ele tem que se comportar como uma coisa só, né? Eu costumo dizer que quando você aprende a ler quadrinho, é que quando você nunca mais consegue largar dele, né? Porque o quadrinho não é só aquela mecânica de você ler o texto e olhar a imagem, você tem que ler tudo de uma vez só, né? E tanto é que existe vários quadrinhos aí que não tem texto. E como é que faz? Né? Você tem que entender a narrativa. Então, quando você chega na narrativa do quadrinho, você não larga mais, porque começa a ser prazeroso. Então, não está resumido só essa mecânica. Então, tipo, o texto, o balão, o desenho, né, a posição que você coloca o balão no quadro, aquilo ali tem que ter aquela dinâmica para você ler o desenho também, né? Então, eu acredito que não seja só a junção, é uma coisa só, né? Você pode fazer um quadrinho com vários textos, né, com menos imagem, como você também pode fazer um quadrinho inteiro sem um texto, né, nenhuma palavra ali escrita. Mas, a princípio, assim, a gente gosta de olhar aquilo tudo como um desenho, né, justamente para não ter essa matemática, né, do texto mais desenho, entendeu? Porque senão você começa... Você distancia. Você vai colocando cada um numa caixinha e, na verdade, pensamento é linguagem, né? E quadrinho é pensamento. É isso, gente? Sim, e a gente, é muito interessante o uso desse termo linguagem, porque o fato da gente estar aqui conversando e os três estarem citando isso já é um ganho dentro da área, porque antes
havia uma tendência a se achar que o quadrinho seria como que um braço de algum outro tipo de expressão artística. Então, assim, quadrinhos, então, acho que é um tipo de literatura que tem uns desenhozinhos, ou não, ou é uma ilustração como suporte do texto. E o ganho do status de uma linguagem independente, aí a gente está falando de uma expressão artística como cinema, pintura, literatura, já foi um certo ganho, né, de terreno da área, de mostrar, não, existem características específicas desse produto que fazem com que a gente diga que não é isso, não é literatura, não é cinema, embora o cinema use os quadrinhos e usa até hoje, usa menos, mas ainda usa na forma do storyboard, que é uma espécie de história em quadrinhos que vai roteirizar cada cena. Também não é uma mera ilustração com um texto de suporte, como o PJ falou muito bem, não existe essa fronteira. Na imagem dos quadrinhos, semioticamente a gente vê isso dando como um signo composto de imagens, de signos verbais e visuais, e que com certeza tem essa potencialidade, assim como qualquer outra linguagem, de exprimir pensamentos. Então, passa ideias. O conteúdo ali não está ali a serviço de alguma coisa. Então, desse ponto de vista, a noção de que os quadrinhos podem representar e apresentar coisas para a sociedade, assim, já é um ponto pacífico entre os pesquisadores. Olha só, durante muito tempo, isso que vocês estão colocando, eu acho que a história em quadrinhos ela conseguiu vencer desafios e obstáculos, porque por muito tempo ela foi chamada de literatura infantil. Não que literatura infantil seja algo menor, muito pelo contrário, mas é até o preconceito com a própria literatura infantil. Então são dois preconceitos juntos, né? E descartável, aquilo que era realmente para você depois jogar fora, né? Hoje ela é pesquisada em grandes universidades do planeta inteiro, do mundo inteiro, e ganhou status de arte, né? Tem produções que têm o mesmo valor de um quadro, de uma escultura, de um objeto, às vezes em 3D mesmo, como é o próprio quadrinho, muitas vezes você tem ele no papel, né? Com status de arte. Como que vocês acham que essa evolução chegou até aí? O que levou a esse reconhecimento? Olha, o próprio Eisner, né, ele sempre comentava que ele queria ser reconhecido como artista, né, tipo, igual grandes pintores e tal, e ele queria ser reconhecido como artista na linguagem que ele escolheu, que foi os quadrinhos. Então, esse processo ele já vem sendo cavado assim, há muito tempo, né, a gente também tem outros nomes como Moebius, né, que a presença dele assim, é fundamental para o novo quadrinho que a gente tem agora, para o cinema, entendeu? Vários filmes que você vê usou a linguagem visual dele, né? Ele emprestou a linguagem visual dele para vários filmes, né? Então, isso foi, tudo bem assim, tipo, o cinema entrar na história ajudou a tirar o quadrinho ali do underground, né, cara, daquela coisa ali segmentada mesmo, né? Então, o cinema ele ajudou para poder expandir, apresentar para outras pessoas que o quadrinho não chegava para elas, né? Então, depois do filme ou depois de uma notícia, não, o quadrinista tal, ele fez todo o design dos personagens, você ia buscar quem é esse quadrinista e tal. Então, outras mídias puxando um pouco do quadrinho, se alimentando um pouco do quadrinho, ajudou a expandir, entendeu? Aqui no Brasil, assim, ó, infelizmente, a gente ainda tem essa ideia do quadrinho ser de criança, até porque o grande nome do quadrinho nacional, Maurício de Souza, ele foi na criança, mas agora ele está, né, o universo adolescente. No universo adolescente, agora o público adulto com as Graphic SP, né, que é uma releitura dos personagens dele feito para adultos, né. Então está tendo esse resgate agora que está ajudando também a tirar o quadrinho ali da criança, ou até mesmo como arte menor, né, tipo, é quadrinho, não sei, isso acho que fica meio pejorativo, né, o inho ali do negócio do quadrinho. Então, quando você chega, sei lá, numa roda de amigos, vamos dizer assim, tipo, médico, advogado, que você faz quadrinho, entendeu? Aí você brinca, né? Aí sempre tem uma brincadeira. Desenhando, você brinca, né? Então, sempre tem uma brincadeira e tal, mas
ainda a gente está vencendo isso aí. Eu falei na chamada você que acompanha a gente pelo Facebook, na chamada do Face, da live, né, quando a gente está começando, eu sempre faço uma abertura. E eu falei da influência do meu pai, que gostava de quadrinhos. Meu pai, enfim, nasceu ali, né, mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já chegando na Segunda Guerra Mundial já estava pequenininho. E aí ele traz para dentro de casa aqueles livros enormes, em preto e branco, de Gato Félix, Asterix, Dick Tracy, né, e Tintim. E eu, obviamente, quando eu era pequena que eu via aquilo, achava aquilo incrível, e fui descobrir o Tintim na universidade, na pós-graduação. Olha que legal. E como eu aprendi, e é isso que eu acho que a gente precisa romper mesmo esse preconceito, como eu aprendi, algumas coisas eu já trazia de informação, obviamente, mas como eu aprendi com os quadrinhos do Tintim, porque você tinha que viajar por culturas diferentaças ali naquelas histórias, né? A possibilidade do quadrinho realmente te tirar do teu lugar, você sair e conhecer um universo por conta da história em quadrinho, além do universo criativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das possibilidades do quadrinho. Olha, potencialidades da linguagem são inúmeras, porque tanto existe essa face aí que você mostrou, muito do encantamento, e que aí se assemelha muito à mágica da própria literatura, né, de transpor para outros lugares, quanto existe também uma tradição importantíssima, que é a tradição de crítica política e que está presente nos quadrinhos, que está presente na produção brasileira desde os pioneiros e que segue tanto no país quanto no mundo. A gente tem vários exemplos, alguns não tão felizes, quanto, por exemplo, o ataque ao escritório do Charlie Hebdo, na França, completando 5 anos esse ano. E ali foi, talvez, nos últimos tempos, uma chamada de atenção para o quanto que essa linguagem consegue incomodar. Eu tive a oportunidade, no ano passado, participando de uma pesquisa de um outro grupo com o professor John Land, que é da Universidade da Filadélfia. Ele queria fazer um mapeamento dos quadrinistas na América Latina, então a gente teve a oportunidade de ir desde o Uruguai, Argentina, Chile até o Equador, e como em todos esses países a produção quadrinística está muito... Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver aqui alguma coisa. Esse daqui, por exemplo, é do México, uma pequena que é do México, que trabalha problemas de fronteira, e que ela, inclusive, já foi transformada também em artigo e objeto. Então, a gente tem desde produções pequenas aqui, é quase que o que a gente chama de um zine, né? Uma coisinha pequenininha e independente, mas que serve para uma educação a respeito do que está acontecendo naquela área e que não chega através de outros meios. Então, você tem a crítica política, você tem uma espécie de voz que chega onde outros meios não conseguem chegar, e o ponto que pessoalmente me interessa muito na linguagem é que é não só o da representação nos quadrinhos como uma possibilidade de você representar no sentido mais básico, de você colocar ali naquele quadrado o que está acontecendo, mas também de você experimentar por meio daquela linguagem identidades diferentes, posturas diferentes. Essa é uma coisa que agora está vindo um pouco, mas então como a gente se reinventa dos quadrinhos, eu achei muito interessante sua fala, que você fala assim, o cinema ajudou um pouco também a tirar, e os quadrinhos ajudam o cinema. Hollywood, quando está sem ideia, vai lá e pega um super-herói. É o que a gente mais tem. Está salvando Hollywood faz tempo. Né? E de como, a partir dessa produção, a gente vê agora como mesmo grandes editoras agora têm a preocupação de serem inclusivas nos seus personagens. Sim! Então, a representação... eu costumo dizer que a gente não só representa identidades, mas a gente projeta identidades. Então, a gente cria coisas a partir da linguagem dos quadrinhos. Não, eu acho que você falou sobre isso, falou da indústria do cinema, e aí vamos falar de um estúdio de quadrinhos grande. Eu, recentemente, fui assistir Arlequina no cinema, né? E é impressionante como coloca a questão do feminino mesmo na personagem. E a linguagem do cinema trouxe aquilo de uma maneira, eu acho que popularizando, assim, atingindo um público muito maior do que o público leitor de quadrinho, pura e simplesmente né, do Batman, enfim, Coringa e etc. e tal. Vem falando sobre as questões femininas, inclusive o fato dela ficar ali como
a namorada à sombra, né, do Coringa ali, né? Ele ganhava todos os louros por ela. Foi muito interessante, porque no cinema veio essa apresentação toda da personagem e toda uma discussão que é atual, e eu vou trazer para você agora a discussão, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje a gente tem uma safra de quadrinistas que trabalham a questão da inclusão, a questão da diversidade e a questão cultural. A gente vai soltar agora um vídeo com uma das histórias do PJ, para a gente dar uma olhada, e aí eu queria que você falasse que personagem é esse, como que você criou, que inspiração é essa? Vamos dar uma olhada? Pode falar. Essa aí é Eu Sou Lume, né, o meu novo livro que eu estou lançando agora, e conta a história de Ludmilla, essa menina aí, né, ela estuda numa escola de elite, mas ela é uma garota periférica, né, ela ganhou essa bolsa por causa do escândalo das clínicas. Foi algo que aconteceu na cidade de Mauá, né, a cidade que ela mora, e que gerou muita repercussão, porque esse escândalo gira em torno de um certo plano governamental de esterilização da periferia, né? Então, e nesse período ela começa a desenvolver poderes, né? E ela tenta lidar com isso. Ela acha que ela é um dom que ela pode usar, mas ela tem pessoas dizendo que, tipo, segura, né? Que não é bem assim. Então ela tenta lidar com isso, né? E essa história foca muito no particular dela. A gente está aqui com o Lume, você pode mostrar. Você traz a periferia do Rio de Janeiro, mas que acaba sendo a periferia, acho que do global. Hoje, quando a gente pensa no mundo, os grandes centros são todos muito parecidos, né? E vivem problemas muito parecidos também. Essa menina, você deixa ela para desenvolver os superpoderes mais um pouquinho para frente. Por que você fez essa escolha? Porque eu acho que tudo que era para ser contado em relação a poder e a super já foi, né? Então a gente não tem nenhuma novidade nisso, né? Então o que eu sinto falta, principalmente quando isso é feito aqui no Brasil, é do reconhecimento, de se enxergar naquilo ali, né? Porque super é universal, né? No Japão a gente tem super, só que o Japão ele conseguiu pegar aquela linguagem e adaptar à cultura deles. Então, tipo, nos Estados Unidos a gente tem um colã com capa, no Japão a gente tem robô gigante, tem colegial, tem samurai, entendeu? Então, no Brasil a minha busca é essa. O que seria a nossa identidade? O que seria o nosso supers? Aonde que eles estariam? Né? Porque o ethos geral do super é uma consequência de um ato brutal. Então, tipo, a gente já tem um milionário traumatizado, a gente já tem um alienígena com uma aparência que é aceita em qualquer lugar, mas eu costumo brincar, se a Mulher Maravilha ela fosse criada numa comunidade, nascida e criada numa comunidade, então quais seriam as escolhas dela, quais seriam as reações dela e quais seriam os princípios que ela carregaria? Então foi daí que eu tive a ideia de Lume, né? Tipo, pegando o nosso ponto de vista e colocando naquele universo que a gente está acostumado a ler e a assistir. Carnívora? Carnívora é uma história de terror que passa aqui no Rio de Janeiro, né? Ela conta a história de um agente da polícia que teve a noiva sequestrada, né? E a única pista que ele tem é de um morro, né, chamado Caveira, que foi o último endereço que ela foi vista. E nesse morro existe lendas sobre eles, né, de algumas criaturas que ficam no topo, tanto é que o topo é isolado, né, e ele vai até lá porque foi lá que foi Deixa eu mostrar aqui um pouquinho enquanto você está explicando. O que eu acho interessante é a gente que trabalha aqui em TV. Tem uma música, agora eu vou fazer o jabá da Adriana Calcanhoto, né? Mas tem uma música dela que ela fala, eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, né? Quadros, e fala que vê tudo enquadrado. A gente que trabalha com televisão, com cinema, também costuma ver tudo enquadrado. Você também vê tudo enquadrado? Porque eu estava olhando aqui, você pensa em posicionamento, que eu diria aqui, você pensa em posicionamento de câmera quando você faz, né? Uhum. Dependendo aqui
do quadrinho e do que você quer, que emoção você quer trabalhar, aqui, olha, a gente tem aqui um super close aqui embaixo. Essa, inclusive, é uma das definições do quadrinho moderno. Você precisa ter personagens regulares, uma produção regular e enquadramentos que a gente chamaria de cinematográficos. Porque a gente chama a atenção, a gente consegue capturar, né, o leitor para dentro da história, porque para não deixar ele se distrair. Então, se você coloca a imagem no mesmo ângulo, digamos assim, tipo, ele vai distrair. Então, são artimanhas que a gente tem para poder jogar o leitor para dentro da história, para que ele fique imerso ali, né? Então, eu uso bastante a linguagem cinematográfica, assim, questão de ângulo, essas coisas, para poder chamar a atenção, né, para dentro da história. E, inclusive, Carnívoro, assim, tipo, uma das inspirações foi mais ou menos esse lance da música, que eu estava passando em frente à Rocinha, e olhando para a Rocinha, bateu aquele estalo, assim, pode acontecer qualquer coisa ali que ninguém vai dar ideia. Ninguém vai acreditar, ninguém vai dar credibilidade. Então, pode ter um lobisomem lá dentro, ninguém vai acreditar. Né? Então, daí que veio, poxa, mas e se? Aí começam os e se? E se isso, e se aquilo? Então, tipo, os moradores falam que está acontecendo alguma coisa e ninguém acredita. O topo, tipo, o pessoal costuma falar que é o micro-ondas, né, cara, onde o traficante faz isso, então é ali em cima, o lugar de morte, mas não foi a comunidade que criou esses monstros, entendeu? Esses monstros eles vêm de um outro lugar, eles vêm da pista. Então, tudo isso, olha só, tudo isso passando e olhando para... Né, ou seja, como um quadrinho, um gibi, nasceu de uma observação do contexto social, que é aquilo que a gente estava falando, né? Hoje você tem quadrinhos, e são feitos para adultos, né, muitas vezes, com esse papel mesmo de contextualizar o que está acontecendo, né? E o quadrinho, como, voltando aí um pouco no começo da conversa que a gente está falando das características da linguagem, esse tipo de recorte do enquadramento sobre o qual você falou, ele precisa ser uma escolha muito, muito feita à base do bisturi, porque o espaço é limitado. E aí a gente falando em qualquer mídia, porque mesmo que seja um quadrinho produzido para celular, para um aplicativo, você sempre vai ter que lidar ali com um quadro, né? Assim como na TV. E você tem que escolher, então, o que vai ficar do lado de fora, o que vai entrar e aí é uma característica do quadrinho, o que vai precisar ser preenchido pelo leitor no espaço entre o que a gente chama de calhas, que é, por exemplo, o que o cinema tira da gente pela sucessão de imagens que eu não controlo. Mas num quadrinho, sim. Então, eu posso fechar o livro a qualquer hora. A minha velocidade de leitura, de passagem de um quadro para outro pode ser diferente da sua, que vai ser diferente da sua. E mesmo assim, nós todos precisamos chegar ao final com uma compreensão mais ou menos semelhante da história. Por isso é que lá atrás, aqueles velhos argumentos de que seria uma linguagem que afastaria a criança da leitura ou que não formaria leitores, eles caem todos por terra, porque muito pelo contrário, ela é uma linguagem que ela demanda muito do leitor. Por isso que hoje já se sabe, a gente tem uma série de estudos, eu vou ter o maior prazer assim, de passar a lista para depois deixo... A gente vai colocar tudo nas postagens, hein? Porque a gente às vezes fala assim, os estudos ficam uma coisa muito vaga, mas a pessoa pode realmente perceber como o leitor de quadrinhos, ele costuma ser um adulto mais criativo do que um não leitor de quadrinhos, por exemplo. Como isso desenvolve a criatividade do leitor, e aí em qualquer faixa etária, você precisa colocar muito do que está faltando ali. Então, eu vejo um quadro do personagem, um close no olho, e depois no outro quadro aquele corpo caído no chão. Tudo que vem entre um momento e outro, quem coloca é o leitor. Isso gera uma carga dramática e cinemática para o quadrinho, que a gente sente quando lê na experiência e parece que não vai se dar conta quando vê aquela série de imagens assim, né, do papel. Olha só, eu estou triste que o pessoal da produção já falou assim, vai estourar o tempo, já está acabando, está nos segundos finais. A gente ainda tinha tanta coisa para conversar, tanta coisa para mostrar. Eu agradeço a vocês dois por terem vindo ao Hashtag Educa. Muito Parabéns, obrigada. tanto pela sua pesquisa, pelos seus estudos, quanto pela sua produção.
Sucesso aos dois. A gente realmente vai colocar aí os conteúdos que eles disponibilizarem para a gente nas postagens, para você ter mais conteúdo aí no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. E você que acompanhou a gente, já sabe, tem mais Hashtag Educa para você. Eu aguardo vocês, então, no próximo programa. Até lá, tchau. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi ótimo.